Bem, então, continuando a falar sobre o aspecto nuclear, existem algumas células que apresentam núcleos mais condensados. Então, a cromatina ela não está tão dispersa quanto nas células que têm alta atividade de síntese proteica. Essa cromatina ela fica de uma forma mais agrupada, mais condensada. E a gente chama essa cromatina então de heterocromatina. Né? Existem regiões da heterocromatina que nunca se descondensam. Né? Então tem a ver com aqueles genes que são expressos em determinados tipos de células para executar sua função e em outros tipos eles não participam da atividade celular, então não tem por que serem expressos, gerar uma proteína a partir desse gene. Então é o que a gente chama de heterocromatina constitutiva. Né? Então ela vai estar sempre condensada, sempre na forma de heterocromatina. E existem algumas regiões, então, da cromatina que vão estar condensadas ou vão estar mais frouxas, dependendo do estágio funcional da célula. Então, existem células que vão ter momentos onde elas vão precisar fazer intensa síntese proteica, depois ela vai alternar com um período de quiescência, onde ela não vai ter uma atividade tão grande, e aí essa cromatina ela vai se condensar e vai formar uma heterocromatina que a gente chama de facultativa. Ela vai acontecer quando é necessário, quando a célula não precisa produzir tantas proteínas. Tá? Bom, nós vamos entrar aqui no Histology Guide, agora nós vamos procurar um outro capítulo, que é o capítulo referente ao sistema linfático, capítulo 10. Então, a gente vai clicar aqui. E aqui no sistema linfático, o primeiro órgão é a respeito dos linfonodos. Tá? Então, nós vamos utilizar essa lâmina, que é a lâmina MH 076. Nós vamos ficar com a primeira delas. Tem várias colorações. Cada uma das três é uma coloração diferente. Então, a MH 076 é com hematoxilina e eosina, a MH 077 é com azan e a MH 078 é com prata. Todos são cortes histológicos do linfonodo, são cortes seriados, né? Então eles são do mesmo espécime. Tá? Bem interessante essa abordagem. No nosso laboratório de histologia da URGS, essa lâmina corresponde à lâmina de linfonodo, que é a lâmina 24, também corada com hematoxilina e eosina. Tá? Então a gente vai clicar aqui. Então aqui tem uma descrição geral do órgão. Ele é um órgão que ele é delimitado, ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo. Tá? Vamos tirar aqui o texto. Essa cápsula, então, embaixo dessa cápsula, a gente vai ter a parte que está associada com o sistema linfático, né? Que é o sistema de defesa do organismo, sistema imune também chamado. Então a gente vai ver aqui várias estruturas circulares que ficam na parte mais externa, que a gente chama de córtex. Né? Então aqui a gente está vendo, ó, sempre fazendo aquela transposição do corte histológico, que é uma fatia, para um órgão tridimensional. Tá? Então isso é muito importante. Então todas essas estruturas aqui, ó, são chamadas, cada uma delas é chamada de folículo linfático ou nódulo linfático. Então, um linfonodo ou gânglio, que é o órgão, tem várias estruturas que são, então, esses folículos ou nódulos linfáticos. Tá? O que nos interessa, as células que nos interessam estão nesses folículos. Então, nós vamos escolher um. Eu vou pegar um aqui, ó, por exemplo, como esse. Né? Eu poderia escolher qualquer um desses que está aqui, ou esse também. Ó. Esse aqui também pode ser usado. Para a gente poder visualizar essas células. Então, quando a gente coloca no maior aumento, vai aproximando, a gente vai ver que isso aqui é um pontilhado. Né? São vários pontos, e cada ponto desses corresponde ao núcleo de uma célula. Então, esses
folículos ou nódulos linfáticos, eles são compostos por vários linfócitos, que são células de defesa. Tá? Esses linfócitos, à medida que a gente vai se aproximando, ó, a gente vai vendo que o núcleo deles é um núcleo pequeno, redondo e bastante homogêneo. Ele tem uma coloração bem escura, como esse aqui que eu estou apontando. Tá? Em alguns a gente consegue ver um pouquinho até do local do nucleolo, né? Aqui um nucleolo bem pequeno, em alguns a gente não vê, que o aspecto é mais homogêneo, né? Então mostra, nesse caso, que a cromatina está bem condensada, tá? Nessa célula, e em função dessa condensação, essa cromatina é corada de uma forma bastante intensa pela hematoxilina. Então ela fica numa coloração bem escura, né, e que é típica, então, ó, qualquer uma dessas células aqui, bem redondas, é típica do linfócito e da caracterização de um núcleo que a gente chama, então, de heterocromático. Tá? Então, aqui a gente tem um predomínio da heterocromatina, então, um núcleo heterocromático. Então, o linfócito que está presente nesses folículos ou nódulos linfáticos é uma célula que exemplifica um núcleo heterocromático. Tá? Então a gente tem aqui alguns desses folículos que apresentam uma coloração mais clara aqui no centro, a gente vai chamar isso de centro germinativo. Esses folículos já foram ativados, né? E nesse centro germinativo, então, a gente também vai ter linfócitos, vai ter macrófagos, né? Mas o linfócito, ele é caracterizado por uma célula de núcleo arredondado, bastante homogêneo e bastante escuro, então, que caracteriza a heterocromatina. Todos esses que eu estou apontando aqui, eles são núcleos heterocromáticos. Tá? Então, agora a gente consegue fazer um paralelo e diferenciar do aspecto dos neurônios motores que a gente observou na lâmina de medula espinhal, e que é um núcleo mais claro, onde o nucleolo fica bem evidente e a gente classifica então como um núcleo eucromático. Então, fazer essa diferenciação, os órgãos são bem diferentes, então o aspecto geral dos órgãos permite a gente avaliar e saber que quando a gente está, nesse caso aqui, a gente está observando células que têm núcleos heterocromáticos, enquanto da medula são neurônios, então células que têm núcleo eucromático. Tá?